Capítulo 3. Progresso na preparação. Pensei que iria fazer um curso de estudo e preparar-me para o trabalho, pensando que o Senhor faria com que o meu marido e as pessoas estivessem dispostos, de alguma forma, a deixar-me sair e trabalhar. Mas não conseguia fixar a minha mente no estudo. Tudo parecia vazio e desocupado. E eu estava inquieta e incomodada. Uma noite, o querido Salvador apareceu-me numa visão, falou comigo face a face, e perguntou-me o que estava eu a fazer na terra. Senti-me condenada e disse: Senhor, vou trabalhar na tua vinha. O Senhor disse: Quando? E eu respondi: Quando me preparar para o trabalho. Então o Senhor disse-me: Não sabes que enquanto te preparas, há almas a perecer? Vai agora, e eu estarei contigo. Eu disse-lhe que não podia falar com as pessoas, não sabia o que dizer, e elas não me ouviam. Jesus disse: Podes dizer às pessoas o que o Senhor fez pela tua alma, fala da glória de Deus e do amor de Jesus, diz aos pecadores que se arrependam e se preparem para a morte e para o julgamento, e eu estarei contigo. Ainda assim, eu dava uma desculpa atrás da outra, e Jesus respondia: Vai, e eu estarei contigo. Eu disse-lhe que queria estudar a Bíblia, que não a compreendia suficientemente bem. Então, apareceu na parede uma grande Bíblia aberta, e os versículos destacavam-se em letras grandes. A glória de Deus brilhava à volta e sobre o livro. Olhei e percebi tudo. Então Jesus disse novamente: Vai, e eu estarei contigo. Eu gritei: Senhor, eu vou. Para onde hei de ir? E Jesus disse: Vai aqui, vai ali, onde quer que haja almas a perecer. Louvado seja o Senhor pela sua maravilhosa bondade em revelar a sua palavra e vontade de uma forma tão maravilhosa, a um pobre e fraco verme do pó. Eu vi mais naquela visão do que poderia ter aprendido em anos de estudo árduo. Louvado seja o seu santo nome. Vi que não devo depender de nada que eu possa fazer, mas olhar para ele em busca de força e sabedoria. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu devia ser o vaso de barro, que Deus ia usar para a sua própria glória. Eu deveria ser o porta-voz de Deus. Eu deveria confiar em Deus para falar através de mim, ao povo as palavras de vida eterna. Durante todo este tempo, havia um monitor secreto dentro de mim que me dizia que eu devia chamar os pecadores ao arrependimento. Eu não conseguia me livrar dessa reflexão, nem de dia nem de noite. Caminhando ou sonhando, eu parecia ter uma grande congregação diante de mim, todos em lágrimas, enquanto eu lhes contava a história da cruz. Assim, durante meses e anos, eu debatia, e ainda assim eu vacilava e hesitava, e, como Jonas, ajustava a minha vela para Tarsis. Pensava que, se fosse um homem, seria um prazer para mim, mas para mim, uma mulher, pregar, se pudesse, sujeitar-me ao ridículo e ao desprezo entre os meus amigos e parentes, e traria opróbrio sobre a sua gloriosa causa. Sempre que eu tinha problemas, fugia para a fortaleza da fé, da graça e da oração. Mas quando eu ia em segredo para orar, as palavras pareciam vir a mim: Tu me negas diante dos homens, e eu te negarei diante de meu Pai e dos santos anjos. Então, eu ia à minha Bíblia e procurava ensinamentos e exemplos. Quem fez pouco de Miriam quando o escritor disse: Então, Miriam, profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Mais uma vez, o Senhor fez o seu povo errante lembrar-se da sua grande bênção a Israel, quando disse: Não te enviei Moisés, Arão e Miriam, para serem os teus líderes. E novamente os profetas foram ordenados por Deus. E, quando havia problemas, Baraque não ousava enfrentar o inimigo, a menos que Débora liderasse a caravana. E a nobre mulher, sempre pronta a trabalhar para Deus e para a sua causa, disse: Irei certamente. O povo de Deus não deve ser uma presa para o inimigo. Oh, não, convocai os homens de Israel, os poderosos exércitos de Císera, estão a reunir-se. Ao continuar a ler a minha Bíblia, vi que, em todas as épocas do mundo, o Senhor levantou homens, mulheres e crianças da sua própria escolha.
Miriam, Débora, Ana, Uda, Ana, Febe, Narciso, Trifena, Pérside, Júlia, e as Marias, e as irmãs que foram cooperadoras de Paulo no Evangelho, cujos nomes estavam no livro da vida, e muitas outras mulheres cujos trabalhos são mencionados com louvor. Até as crianças foram feitas instrumentos de seu louvor e glória. Ver 1 Samuel 3:4, Jeremias 1:6, Números 22 e 28. Quanto mais eu investigava, mais encontrava para me condenar. Havia o mestre dando 1, 2 e 5 talentos, e a obrigação moral de cada pessoa recebê-los. E suas diversas recompensas. Eu tinha um talento, que estava escondido. Pelo profeta Joel, aprendemos que uma característica especial da dispensação do Evangelho será: vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Parece que o profeta Joel disse que os últimos dias seriam particularmente notáveis por esse tipo de profecia. Não podemos reservar o decreto de Deus, pois é dito: o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Veja o sermão sobre o ministério feminino no final, agora, para aqueles que são sensíveis a este ponto. Proponho a pergunta: primeiro, não há tanto para sustentar a posição de que as mulheres são chamadas para pregar, quanto há para que os homens sejam chamados. Se admitis que há tal chamado para o ministério, então de onde vem a autoridade para fazer o trabalho, exclusivamente para o sexo masculino? Qual teria sido o trabalho das mulheres que trabalharam com Paulo? Carta de Paulo à Igreja de Filipos, 4:3, segundo. Como é que elas podiam obedecer a Deus e não profetizar? Atos 2:18. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Atos 21:9. Foi isso por autoridade divina, cerca de 35 anos, após o estabelecimento da dispensação do reino do Evangelho. E será que é menos digno para as mulheres trabalharem no reino, ou na vinha de Cristo, agora, do que naquela época? Se vós determinardes que não há pregação aceitável, apenas por meio de uma ministração chamada, quem irá arrogar-se o poder de determinar o chamado, visto que ninguém está investido de poder miraculoso? Mas se negardes que haja qualquer autoridade divina pela qual a palavra é pregada, por que não oferecer um maior encorajamento àqueles que podem trabalhar com mais sucesso? Haverá um tempo em que todos os bons trabalhadores encontrarão uma recompensa justa, pois é dito: todo vale será exaltado, e todo monte e colina serão abatidos, e o que é tortuoso se endireitará, e os lugares difíceis se aplanarão, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne juntamente a verá, porque a boca do Senhor o disse. A primeira reunião que me comprometi a realizar foi numa pequena cidade onde tínhamos vivido alguns anos antes, bem no meio do povo do meu marido. Era uma cruz para mim falar com aquelas pessoas, mas eu disse: em nome de Deus, e pela sua graça sustentadora, vou tentar e deixar o resultado com ele. Quando me levantei para falar, este texto veio-me à mente: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Quando comecei a falar sobre o assunto, o espírito temeroso do ser humano deixou-me. E as palavras vieram-me mais depressa do que eu as podia pronunciar. A minha cunhada ficou desolada, e saiu de casa. Continuamos a reunião durante alguns dias, e 20 pessoas afirmaram ter se convertido. As pessoas convertiam-se por toda a vizinhança. Um dos que vieram a esta reunião tornou-se meu genro. Continuei a cuidar da casa e a dedicar o máximo de tempo possível às reuniões, para dar ao meu marido a oportunidade de ir ao seu trabalho. Eu estava ansiosa para levantar dinheiro para irmos para o oeste. Eu cavalgava 8 quilômetros e realizava uma reunião no sábado à noite, e 3 reuniões no sábado às vezes em igrejas diferentes, e depois voltava para casa por uma estrada montanhosa e acidentada. Nessa altura já estava quase exausta e mal conseguia andar para fazer o meu trabalho.
mas no último dia da semana voltava a ir, e muitas vezes durante a semana realizava reuniões nas cidades à volta de onde nasci e cresci, onde vivíamos desde que nos casamos. Foi uma cruz para mim falar perante a minha própria família, e as pessoas que sempre conheci. Mas Deus abençoou maravilhosamente os meus trabalhos em todos os lugares. Onde quer que eu fosse, a casa estava cheia. Eu não escrevia os meus sermões nem tinha esboços de sermões. Pegava num texto e confiava em Deus para me guiar à sua maneira. Eu estava a realizar uma reunião durante alguns dias no local onde fui criada, e a casa estava cheia todas as noites. Uma noite, não consegui obter um texto. As pessoas foram chegando até que a casa ficou lotada. Comecei a ficar assustada. Um irmão me disse: os discípulos vão aparecer esta noite. Ali estava eu, com várias centenas de pessoas à minha frente, e nenhuma mensagem. Nada para falar. Tudo estava vazio. Comecei a suplicar a Jesus. Disse-lhe que me tinha chamado para pregar, que estava aqui uma multidão esfomeada e eu não tinha pão para lhes dar. Para confirmar a sua promessa, e para se glorificar ao manifestar o seu poder a este povo, veio-me a palavra: que vais fazer com Jesus, que se chama o Cristo? E também o lugar onde encontrar o texto. Jesus parecia sussurrar-me ao ouvido: estou convosco, não tenhais medo. Abri a reunião e repeti o texto. Ao fazê-lo, o poder veio, e parecia que tudo o que eu tinha de fazer era abrir a boca. As pessoas por toda a casa começaram a chorar. Falei durante 1 hora e 15 minutos. O poder veio como quando recebi o batismo do Espírito Santo. Parecia que a casa estava cheia da glória de Deus. Senti-me como se estivesse a ser puxado para cima das pessoas. Glória a Deus por ajudar um verme do pó. Para a glória de Deus e para encorajamento daqueles que estão empenhados em trabalhar pelas almas perdidas, para provar que nenhum lugar é demasiado difícil para Deus, se apenas confiarmos nele. Vou contar-vos a vitória que Deus me deu num lugar chamado Devil's Den, caverna de demônios. Este lugar distinguia-se pela infidelidade e ceticismo. Havia uma velha igreja livre, na qual nunca se soube de ninguém que se tivesse convertido. Alguns dos nossos melhores ministros tinham tentado realizar reuniões aqui, mas tinham ido embora com desgosto. Este lugar ficava a mais de 9 quilômetros de casa. Recusei-me várias vezes a ir a este lugar, mas por fim decidi ir, crendo que Deus abalaria os alicerces da infidelidade e que haveria um abalo entre os ossos secos. Uma grande multidão se reuniu. Tinham vindo por mera curiosidade, esperando ver-me sair. Eu tinha que falar, orar e cantar. Mas Deus estava lá em grande poder. Alguns daqueles infiéis empalideceram e tremeram nos seus lugares. Por alguns dias eu mal consegui encontrar um lugar para ficar. Eu marquei reuniões durante o dia, mas eles disseram: "Oh, não podes ter reuniões durante o dia, ninguém virá." Disse-lhes que se não viesse mais ninguém, eu iria orar para que Deus derramasse o seu poder sobre o povo. Por volta do quarto dia, algumas pessoas converteram-se de forma brilhante. Foram para o trabalho. A notícia espalhou-se como fogo, e os cristãos, os cantores e os ministros vieram a quilômetros de distância. Havia centenas que não conseguiam entrar na casa. As portas e as janelas estavam abertas, e a ordem era tão boa que penso que quase todas as pessoas de fora podiam ouvir. Realizei a reunião durante 2 semanas, e 75 pessoas converteram-se ao Senhor. Um homem idoso e a sua esposa, com cerca de 75 anos de idade, e 9 dos seus filhos, converteram-se. Quase todos os que se converteram tinham mais de 20 anos de idade. Alguns dos pecadores mais endurecidos de todo o país se converteram. Tiveram de confessar que Deus estava ali com um poder maravilhoso. Organizei uma escola sabatina de 150 alunos, e coloquei como superintendente um homem que tinha sido um bêbado notório. Designei 2 reuniões de oração para cada semana, e estabeleci reuniões todos os sábados. Diferentes ministros se comprometeram a pregar. As pessoas diziam que era uma obra gloriosa, mas que não podia durar muito,
que quando eu partisse, ela iria afundar-se. Bendito seja Deus. Ouvi falar de apenas um que voltou para o mundo. Louvado seja Deus, a obra continua, e o deserto do pecado floresceu como a rosa. Onde havia maldição e blasfêmia, há cânticos e louvores a Deus. Nunca desanimemos, mas apoiemo-nos em Deus, e Ele nos dará sempre a vitória, se confiarmos nele e lhe dermos a glória. Louvado seja Deus pela vitória através da fé, na sua promessa e pela eficácia do sangue do Cordeiro. Permitam-me que diga, para encorajamento daqueles que estão a começar na obra do Senhor, que Deus prometeu estar sempre conosco, até o fim. Nós não somos nada mais do que o barro, através do qual Deus fala. Não pela força, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se o Espírito Santo habita nos nossos corações, e brilha através das nossas vidas e ações, se, pela fé, aceitamos Deus na sua palavra, descobriremos em todos os momentos e lugares, que a sua graça é suficiente, e que nos dará sempre a vitória. Temos de reivindicar a vitória pela fé, antes que as muralhas caiam. Josué 6:20. Hino de adoração. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, de manhã cedo nossa canção se elevará a ti, Santo, 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 misericordioso e poderoso, Deus em três pessoas, Santíssima Trindade. Santo, 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 todos os santos te adoram, lançando suas coroas de ouro, ao redor do mar de vidro, querubins e serafins se prostram diante de ti, que eras, e és, e sempre serás. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, todas as tuas obras louvarão o teu nome. Na terra, no céu e no mar. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus em três pessoas, Santíssima Trindade.